Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Segue tudo normal, né? Tudo normal no futebol brasileiro quando o assunto é Palmeiras. Mais uma vitória do Palmeiras. E a gente que falou ontem que o Renato tinha que ter trazido o Soares, vai ver, ele não trouxe porque já imaginava a piaba que ia ser contra o Palmeiras no Allianz Parque. Foi um atropelo, o Palmeiras não teve... Gostou da palavra, Mauro? Hoje eu posso usar? Sim, atropelo. Atropelo. Foi um atropelo do Palmeiras no Allianz Parque. Poderia ter sido mais diante do que foi o jogo. E o Soares, pelo menos, não entrou aí nessa goleada, por sinal, segunda goleada consecutiva do Palmeiras. A última vez que isso tinha acontecido, se eu não me engano, foi em 98. O Palmeiras venceu 5-0 agora o Goiás e 4-1 o Grêmio. Então, 2 goleadas consecutivas, um Palmeiras que chega a 106 jogos com só 9 derrotas. Esse número é impressionante. Em 106 jogos, os últimos 106 jogos do Palmeiras, 9 derrotas, é o time mais regular, com certeza. A gente vai falar sobre isso, sobre Rafael Veiga, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Flamengo, do Sampaoli, que se recuperou, venceu o Goiás bem no Maracanã. Também poderia ter sido de muito mais, mas mais uma vez o Flamengo perdeu muitas chances. Tem muito assunto pra gente falar aqui, inclusive o Fluminense, né, que tá ali colado no Palmeiras e venceu por 2-0 o Cruzeiro fora de casa. Boa tarde, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, velho Vamp. Ô Vamp, pra você que é corintiano assumido, deve estar difícil ver essa fase do Palmeiras, né, Vamp? Os caras não perdem. Que fase, que nem falar o Milton Leite. Que fase. Não, é uma equipe que é bem treinada, né? Você vê que o Palmeiras utiliza todos os recursos que tem dentro de uma partida, bola parada, chute de fora da área, cruzamento, os meias entrando na área. Foi assim o primeiro gol do Rafael Veiga. Aliás, boa tarde a todos, né? Claro. Legal, ele inovou, né? Ele fala no meio. É que ele já vai todo empolgado, o Tico é... Mas tem que começar pro alto. O Mauro César não fala que aqui é emoção. Não é, pô, então foi um atropelo mesmo, né? Em nenhum momento o Grêmio chegou a pressionar o Palmeiras, teve o gol ali de empate no chute, né, de fora da área, mas de fato, pô, poderia ter sido até mais. Palmeiras sobrou no jogo, entrosamento, peças individuais muito legal, no coletivo também. Quer dizer, é um momento que tudo dá certo, mas com muito trabalho e competência também, né? É isso. E, Mauro Betting, o Palmeiras, a gente sempre tá falando, se eu não me engano também, são 41 jogos e 3 derrotas. Nos últimos 41 jogos, 3 derrotas do Palmeiras. A pergunta é, o jogo de ontem realmente não é sempre assim. Foi um atropelo, o Palmeiras jogou muito bem. E contra o Grêmio, né? Mas a pergunta é, por que esse Palmeiras perde tão pouco? Bom, boa tarde a todos, né? É impressionante, assim, porque a sequência do Palmeiras é uma das... Ontem foi desses 2 anos e 6 meses, 2 anos e 7 meses do Abel no Palmeiras, desde novembro de 2020. Ontem foi uma das 5 melhores atuações do Palmeiras, né? Você destacou bem, a gente viu bem ontem no Allianz Parque, foram pelo menos umas 16 chances de gol, e só uma concedida ao Grêmio, aliás, um golaço, né, no finalzinho do primeiro tempo, mas aí é uma sensação de torcedor aqui, não só o jornalista, pesquisador também do próprio clube. Poucas vezes na história eu vi um Palmeiras e um palmeirense tão bem acostumado, claro, e tão tranquilo. Isso é o gol. Uma bela festa, a torcida muito legal do Grêmio ontem no Allianz Parque. Pô, tudo bem, vai ganhar. Vai ganhar e ganhou muito bem. Podia ter sido muito mais do que o 4-1. Até o Renato já sabia. Não levou o Soares. Até ele já sabia. Não vou dizer que foi isso, mas enfim. O Grêmio, sim, é um fato e é assumido pelo Palmeiras. O Palmeiras tem concedido mais espaços do que antigamente ou recentemente, né? Tem dado alguns problemas técnicos, táticos da equipe, mas é um time que voa em campo. E eu quero citar um nome que nem sempre a gente fala, que é o Marco Aurélio Schiavo, que é o chefe da preparação física do Palmeiras. O Palmeiras fisicamente é impressionante, né? O time inteiro de uma intensidade e agora com qualidade também vinda do banco. Os jogadores mais discutíveis jogando muito bem. Quando a fase é boa, tudo bem, dá tudo muito certo. Minha mãe, se entrasse hoje, faria gols de cabeça, até porque minha mãe é quase da altura de um ataque que tem o Arthur com 1,68, o Rony e o Dudu que tem 1,66. A fase do Veiga é impressionante. Eu até pedi para o pessoal do SofaScore, que já mandou a resposta aqui,
A impressão que eu tinha, gente, o Veiga tá roubando bolas, desarmando, interceptando muito mais do que na vida. E é mais ou menos isso. Daqui a pouco até eu dou o número... Ontem o jogo tava 4-1, ele que tava roubando bola na lateral direito, o Ender perdeu uma bola também. Ajudando o Mike lá. Eu vou até pegar, porque esse número é impressionante aqui, ó. O Veiga, em relação ao ano passado, que foi uma baita temporada do Veiga, o Veiga tá desarmando 88% a mais. Bolas recuperadas, interceptação, é 42% a mais. Eu não estou só jogando muito com a bola parada e a bola jogada. O Veiga está ajudando demais a equipe. O Arthur ontem fez sua melhor exibição. O Dudu de novo entabulou a segunda grande partida. O Dudu foi desequilibrante. O Rony até nem foi tão bem. Zé Rafael continua um monstro. Mike é um reserva que seria titular em muitas equipes. Outros reservas têm entrado muito bem. Enfim, está tudo muito bom e muito bonito. O lance do terceiro gol do Mike... Tem até imagens da TNT Sports que contou, são 2 minutos e 2 segundos desde uma interceptação do Everton, bola para lá, bola para cá, assim, tá bacana e bonito, e como você destacou, a gente já falava, até antes mesmo do jogo ontem, aqui na Jovem Pan, o Palmeiras, quando joga bem, jogou muito bem ontem, e tem jogado muito bem, ganha. E quando joga bem, não perde, pode até não ganhar, pode até ser criticado por uma e outra coisa, mas o Palmeiras está numa fase que está muito bem, e também pela festa ontem muito bonita, o Luan, que merece. O Luan, às vezes, eu acho que é criticado ao exagero. Sim, ele falou no primeiro jogo lá, o ser expulso na final da Copa do Brasil contra o Grêmio do Renato em 20, mas depois, e quase sempre, onde ainda era aniversário dele, ele merece toda essa festa, que até o Everton foi celebrar com ele o gol. Enfim, é muito legal o ambiente. Há muito tempo eu não via, não só o Palmeiras, outras equipes jogarem tão bem, tão eficientemente, e agora também algo que nem sempre acontecia, tão bonito como ter jogado esse time. Mauro César Pereira, o Mauro Betti chamou a atenção para um fato interessante, né, que a gente falou até ontem no Canelada. É a 4ª partida consecutiva que o time do Abel Ferreira joga com a mesma escalação, praticamente, né, sem fazer esse rodízio que muitas vezes acontece no futebol brasileiro. É uma preparação diferente que tem esse time do Palmeiras, porque é impressionante a intensidade do time do Palmeiras. Não é só, é o 4º jogo consecutivo desse time. Os caras correm o jogo inteiro, todos os jogadores correm o jogo inteiro, são disciplinados, como disse o Mauro, daqui a pouco o Hendrick tá dando carrinho, o Dudu tá voltando, o Dudu que fez uma boa atuação também, a gente vai falar sobre isso, sobre essa preparação física do Palmeiras em comparação aos outros times. Se você acha interessante perceber que pode sim haver uma atuação em sequência, o Vamp é o maior crítico disso, né? Ele fala, amigo, na minha época a gente jogava tudo que é jogo e não queria ficar fora para não perder a vaga. E hoje não, hoje tem mais um rodízio, sei que era outra época. Mas esse Palmeiras do Abel mostra que é possível fazer jogos em sequência sem o rodízio ou não? É atípico? Para mim isso não existe, isso aí é circunstancial, vai chegar um momento que não vai dar. Não tem como. Isso aí não sei o que falo. Quem fala são os caras que são os especialistas nisso. Fisiologia. Não sei o que falo. Você pega para assistir, por exemplo, Real Madrid e Manchester City. Quando você vê no segundo tempo Manchester City pressionar pra caramba no campo de ataque, recuperar a bola para criar a jogada do seu gol de empate, quantas tentativas dessas foram feitas ao longo do jogo? São várias. Parece que tem que estar muito bem fisicamente. E chega uma hora que não dá, você tem que administrar. Eu acho que tudo isso que a gente fica falando sobre o Palmeiras chega a ser redundante, que a gente vai falando isso há muito tempo. A gente fala há muito tempo. E vai continuar falando. Eu quero falar de uma outra coisa ontem, da fragilidade do Grêmio, que o Palmeiras não tem nada com isso. Como eu sempre digo, ganhar de um time mais fraco, o Grêmio é muito mais fraco que o Palmeiras, pode ser de várias formas. E o ideal é dessa maneira, pegando e amassando, como foi com o Goiás, como foi agora contra o Grêmio. O Grêmio é o time que mais concede finalizações aos seus adversários no Campeonato Brasileiro. É o time que menos faz faltas, quer dizer, que pode ser ao mesmo tempo a coisa positiva quando você joga muito bem. Mas quando você permite finalizações, não faz falta, você não desarma, você compete muito pouco, né? E o abatimento do Renato, as desculpas que ele deram depois do jogo, mostraram um Grêmio totalmente sem rumo. E a gente já viu isso no final do Campeonato Gaúcho. Eu acho que o Palmeiras ontem fez um favor ao Grêmio. Ele deu uma chapuletada que ainda está em tempo do Grêmio acordar e ver que eles têm que fazer alguma coisa. Esse time do Grêmio, dessa maneira, você viu do final de semana, como você deu um empate ao Red Bull Bragantino no final, né, um jogo que poderia ter... Não jogou bem. Não jogou bem, um 3-3. E ontem, assim, nem na hora que empatou o jogo, não assustou. Eu duvido que alguém tenha ficado, não vamos, do ponto de vista do Palmeiras, não vamos ganhar. Vai ganhar o jogo. Ia ganhar, ganhou com facilidade. Se tivesse que fazer mais gols, faria mais gols. O Grêmio muito frágil, muito pouco competitivo. Não é mais o time daquele da posse de bola, que ele dizia lá, o Renato, que era o time que jogava o futebol mais bonito do Brasil. Não é um time...
Exato. Não é mais isso, não é o time que marca forte. Não é o copeiro, né? Como Não é nada, não é nada. O Grêmio é uma presa fácil. O Palmeiras ontem passou por cima, assim, muito facilmente. Ele é freguesaço, inclusive, do Abel Ferreira, né? Perdeu já 2 finais, tudo é um jogo só. São 6 jogos, 4 vitórias do Abel, 1 empate e 1 vitória do Renato. E perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores. E a vitória foi com o Flamengo, com o Grêmio. Ele nunca conseguiu derrotar o Palmeiras, treinado pelo técnico português. Então, eu acho que ontem o Palmeiras fez um favor pro Grêmio. Eu estava vendo a repercussão entre os colegas lá da mídia do Rio Grande do Sul, péssima, evidentemente, né? E muita preocupação, inclusive pessoas questionando o trabalho do técnico, coisa que é muito difícil acontecer em Porto Alegre, porque o Renato é uma espécie de uma subidade do Grêmio, um cara acima do bem e do mal, a torcida não gosta que fale dele, então muitos colegas ficam até inibidos, a gente percebe. Mas ontem a turma estava um pouco mais incisiva nas críticas, porque de fato o Grêmio é uma presa fácil. O time do Grêmio, assim, pelos jogadores que tem, eu não vou dizer que o Grêmio vai fazer a campanha para ser campeão, mas é um time que vem da Série B. Vem da Série B, que tem um investimento do jogador caríssimo que ontem não foi pro jogo. Deve estar agradecendo, né, o Soares, né, bem, não teve que passar por isso. Porque o que ele ia fazer ali? O que ele poderia fazer? Talvez uma jogada, talvez um gol, talvez ele pudesse tirar um coelhinho da cartola, mas não conseguiria mudar, evidentemente, o destino da partida. O Palmeiras venceria de uma forma ou de outra. Então ontem eu achei que o que o Grêmio não mostrou e a forma como o Palmeiras foi, até, como repito, deve ser impiedoso. O Dudu passava pelos caras no primeiro tempo com facilidade. O Dudu jogou muito. O Dudu pegava na bola e tinha O Arthur também. Assim, mas é uma facilidade. Uma facilidade, assim. Não marca, não compete, não desarma, não para a jogada, sabe? Parece um jogo meio, sabe, jogo de festa, aquele de final de ano, que ninguém chega junto e tudo, aí 8-7, 10-9, só que foi 4-1, né? E poderia ser mais. Então, ontem o que me chamou... O Palmeiras não chama atenção, o Palmeiras é isso aí. E, mais uma vez, vou ter que ser repetitivo também. Trabalho, quando é bom, tem que ter continuidade. O Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense ontem teve uma arbitragem meio complicada. Achei que a arbitragem foi muito estranha, assim, ruim, né? E venceu o Cruzeiro, com toda a pressão, com pênalti perdido e tudo mais. Aliás, como é que alguém tem o Dourado no time e ele não bate pênalti? Eu queria entender isso. Eu falei que faltou humildade pro Bruno Rodrigues. Assim, na minha opinião. Acho que aí parte é do técnico. O técnico não sabe que aquele cara ali... O cara talvez seja o melhor batedor de pênalti do mundo. Ele não perde pênalti. Ele não perde pênalti. Aí você tem esse cara no time. Ou se não sabia o pênalti, tinha que falar, né? Olha, tem um cara que chegou aqui, ele como atacante é um jogador nota 5, 6. Mas o cara batendo pênalti ele é nota 11. Dá uma observada aí num vídeo, manda ele bater uns pênaltis. E o pior é que o Pepa, na coletiva, falou que é inadmissível a postura do Dourado. Não. Eu achei a do Bruno Rodrigues. Pô, humildade, vai, bate. Eu acho que ali é o seguinte, tudo bem, o Dourado quis ganhar no grito, mas, gente, ele por outro lado, assim, isso tá calçado não no achismo, e sim no retrospecto que o cara tem. Absurdo. Estatística. Ele bate pênalti como ninguém, é uma coisa impressionante. Então você não pode abrir mão de um cara desse. Gente, não tem sentido. Ali o erro é do técnico, a falta de autocrítica do rapaz que perdeu o pênalti do Bruno. E talvez ele tenha sido um pouco abrupto ali, mas aquilo assim, porra, cara, eu não vou perder, eu sei que eu não vou perder, cara. Deixa eu fazer esse negócio, que a gente volta pro jogo, era 2-1. Mas enfim, mas o Fluminense venceu bem, quer dizer, o Fluminense mostra muita maturidade, né? Num jogo como o de ontem. O Cruzeiro também vem da Série B, mas vinha embalado, venceu o Santos, está ali bem colocado, jogando no Mineirão de novo. E o Fluminense mostrou muita autoridade, né? São 2 dos trabalhos, hoje tem o Botafogo aí com o Luiz Castro, que acho que é um estágio diferente desses dois. Mas são os 2 times aí que são hoje mais destacados, Palmeiras e Fluminense. Não é por acaso. Não é por acaso. Um trabalho que já está na 4ª temporada no Palmeiras e um trabalho que está na 2ª temporada no Fluminense. Um técnico que já passou por lá antes, já conhece o clube e, evidentemente, isso de alguma forma também colabora.